Senhor presidente, deputado Manel Duca, senhores deputados, senhoras deputadas, que se acotovelam neste plenário, nesta manhã, meus caros telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, TV Verde Vale do Cariri, ouvintes da Rádio FM Assembleia. Quero aproveitar ainda o final do pronunciamento do deputado Agenor Ribeiro para poder fazer essa observação, deputados ex-prefeitos Manel Duca e Manel Santana. A complementação, ou melhor, o ajuste, que é aquele 1% que é dado para os municípios no meio do ano e também no final do ano, deverá fazer com que vários municípios possam tirar dali a maneira de complementar o salário e o 13º salários que são devidos aos servidores públicos municipais. Raros são os municípios hoje que já conseguiram ultrapassar essa barreira de pagar os meses de novembro e o 13º salário. Entretanto, como se falou aqui, o governo federal dá com uma mão e puxa com a outra. Foi baixada uma portaria pelo Ministério da Educação que a complementação do Fundeb estaria reduzida em 50% do mês de novembro e provavelmente do mês de dezembro também. Isso faz com que os municípios que vinham planejando-se para, ao final do ano, procurar fechar suas contas em dias, eles tenham comprometido essa regularidade, o que afetará sensivelmente a economia dos municípios. E digo isso, meus caros ex-prefeitos, Manel Santana e Manel Duca, assim como eu, porque a preocupação dos municípios é muito grande. Ano passado, tivemos a felicidade dos municípios receberem aqueles recursos advindos da repatriação. E há uma queda nominal sensível dos valores do ano passado, dos meses de outubro, novembro e dezembro, para os valores deste ano. Entretanto, o salário mínimo não parou de crescer, as obrigações dos municípios não pararam de serem acrescidas, muitos prefeitos de primeiro ano imaginaram que poderiam fazer tudo aquilo que deveria ser feito em 4 anos em apenas 1 e comprometeram sensivelmente a regularidade fiscal e, principalmente, a prestação de serviços para a população dos seus municípios. Então, venho aqui trazer essa preocupação. Creio eu que é muito importante a participação dos parlamentares na audiência pública que será promovida pelo deputado Agenor Ribeiro e servirá para que a gente tenha a verdadeira noção sobre o que as finanças municipais estão passando na atualidade, principalmente nos municípios de pequeno e médio porte do nosso estado do Ceará. Senhor presidente, eu trago aqui uma análise econômica da decisão do Copom, que agora pela manhã deverá, nesta quarta-feira, deverá igualar a Selic e a TJLP. O mercado da redução do juro básico de 7,5% para 7% ao ano, em que igualará pela primeira vez na história a Selic e a taxa de juros de longo prazo. Além do efeito simbólico de ser a principal referência do crédito de longo prazo no Brasil se igualar ao juro de curto prazo, a situação reduz ainda mais o gasto com subsídio nas operações de créditos do BNDES. Esse cenário de redução de subsídios está se materializando mais rapidamente do que o próprio governo imaginava. E a depender do que deve ocorrer hoje, na reunião do CNM, Conselho Monetário Nacional, que definirá a TJLP sob a regra em vigor. Inclusive, quero agradecer aqui ao deputado Leonardo Araújo, que me cedeu o tempo para que pudesse utilizá-lo, que definirá a TJLP sobre a regra em vigor, ou seja, meta de inflação mais prêmio de risco, e que será a referência para o primeiro ano de vigência da nova taxa de longo prazo. Esse quadro se reforçará ao longo dos próximos anos. Quanto maior a diferença entre a Selic e a TJLP, maior o gasto com os chamados subsídios implícitos, que não transitam pelo orçamento. Esse subsídio é dado porque o Tesouro capta recursos pagando, no mínimo, a taxa básica, mas repassa os recursos ao BNDES pela TJLP, que sempre foi bem mais baixa. Esse custo, contudo, não será zerado,
quando as taxas se igualarem, porque o governo capta recursos também com títulos mais caros que a Selic. Por isso, o melhor indicador é o de custo médio da dívida, que tenta ponderar entre os juros dos diferentes títulos do governo. Um estudo da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda mostrou que esse gasto com subsídios implícitos chegou a 29,1 bilhões em 2016, quando a Selic passou a maior parte do ano em 14,25% ao ano, e a TJLP estava nos atuais 7,5%. De lá para cá, a taxa básica veio caindo e agora está em 7,5%, e a de referência do BNDES está em 7%. A grosso modo, essa aproximação entre as taxas derrubaria o subsídio para algo em torno de 2 bilhões de reais, já considerando também que o Banco Estatal devolveu de 2015 a 2017 179 bilhões ao Tesouro e ainda tem um estoque de dívida com o Tesouro de 411 bilhões. Olhem, senhores e senhoras, o que significa dívida interna brasileira. Para se ter uma ideia do impacto da queda dos juros, incluindo toda a curva de emissões do Tesouro, o relatório da Fazenda, divulgado na semana passada, mostra que os subsídios projetados até 2060, no âmbito do Programa de Sustentação do Investimento, PSI, que em alguns casos tem taxa mais baixa do que a própria TJLP, taxas de juros de longo prazo, é de 64,8 bilhões, mas no início do ano o valor projetado era de 109 bilhões. Além da forte redução do gasto do governo com subsídios, outra consequência desse alinhamento, se mantido o nível baixo de juros básicos e com a vigência da nova TJLP, é a possibilidade de securitização de empréstimos do BNDES. Essa operação, que consiste em converter a dívida em valores mobiliários, pode se tornar uma fonte de captação de recursos concreta para a instituição de fomento segundo fontes do governo. A possibilidade que essa medida que o banco vai tendo de devolver recursos para o Tesouro Nacional, sua capacidade de atuação dependerá cada vez mais da possibilidade de securitização de seus ativos, ou seja, dos seus empréstimos, ampliando suas fontes de recursos. Nesse sentido, a taxa Selic baixa viabiliza a venda em mercado dos ativos que serão atrelados à TLP, que é a nova taxa de longo prazo, porque incentiva os investidores a buscarem alternativas aos títulos públicos. Esse processo de securitização não é esperado para ocorrer já no ano que vem, quando a carteira de empréstimos vinculada à nova taxa estará sendo construída. É que, a partir de janeiro, o banco já terá de atrelar seus créditos novos à taxa recém-criada. Há ainda o risco de a Selic ficar abaixo da taxa do BNDES. Se o Conselho Monetário Nacional resolver manter em 7% a TJLP, essa taxa servirá para decidir o fator de desconto do primeiro ano de vigência da TLP e que vai referenciar a convergência nos anos seguintes. Como essa nova taxa seguirá uma média de mercado do título público de 5 anos, caso haja uma turbulência e a curva de juros suba, há chances de, logo, a TLP ficar acima da Selic, mesmo aplicando o fator de desconto. Além disso, a redução da distância entre a Selic e a TJLP se mostra alinhada ao compromisso fiscal do governo, que está abrindo mão do crédito liberado pela atuação do Tesouro BNDES para reduzir gasto com subsídios implícitos. O estudo da Secretaria de Acompanhamento Econômico mostrou que, entre 2003 e 2016, o gasto com subsídios implícitos somaram 556 bilhões. Finalizando, essa aproximação de Selic e TJLP também pode vir a resolver uma controvérsia da literatura econômica sobre o efeito crowding out, que o BNDES teria sobre o crédito de longo prazo no Brasil. De forma simplificada, a atuação do banco com taxas subsidiadas seria o principal fator para a inexistência de um mercado de crédito de longo prazo, pois ele expulsaria possíveis concorrentes. Do outro lado, está a avaliação de que, sem o BNDES, o país não teria crédito algum de longo prazo. Então, senhores deputados, senhoras deputadas, o que trago aqui é o que hoje, à tarde, o Comitê Monetário Nacional, Conselho Monetário Nacional, digo melhor, deverá estar reduzindo a taxa Selic, que é a taxa de curto prazo,
é aquela que faz com que a maioria dos contratos que existem vigentes ou a maioria das remunerações dos títulos públicos seja a base da economia, em relação à TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo, operados pelos bancos de desenvolvimento. Veja-se aí o Banco do Nordeste, aqui é a nível da nossa região, veja o BNDES a nível de todo o Brasil, e que trata da taxa de juros a longo prazo. Com isso daí, se fará com que o Brasil tenha um novo patamar para verificar o que essas taxas de juros agora, congruindo para os 7% ao ano, possa estimular na economia. Eu quero, senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, também demonstrar também aqui a minha indignação. Ontem, eu assisti em alguns televisivos e li pela imprensa, de que no depoimento do governador Sérgio Cabral, ele parecia que estava bastante à vontade para criticar ações do seu sucessor. Ora, senhoras e senhores, o que o Rio de Janeiro passa hoje é de envergonhar não apenas os cariocas, mas os brasileiros. E o ex-governador, que só de devolução de recursos, pelo que me consta, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, atingiu a cifra daquilo que era a folha de 13º salário dos servidores públicos estaduais do ano de 2016, que foram remunerados, boa parte deles, com aquilo que foi devolvido pelo Sérgio Cabral, vinha agora criticar que as viaturas estão em péssimos estados, que há um problema na segurança do Rio de Janeiro. Ora, bolas, se foi ele um dos grandes causadores, daqueles que cometeu o maior prejuízo aos recursos públicos do Estado do Rio de Janeiro, me parece até que é um deboche por parte desse ex-governador com relação às investigações que estão sendo feitas e a quem ele está respondendo. Então, isso daí, a mim, creio eu que boa parte da sociedade brasileira, se não todos, que tomaram conhecimento disso, devem ter ficado indignados como é que um preso faz críticas ao seu sucessor, que ajudou a eleger e que, tendo sido ele o principal causador de todos esses problemas que estão ocorrendo agora na tão mal falada política do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria deixar aqui essa indignação, senhor presidente, porque são com fatos como esse daí que cada vez mais aqueles que estão na vida pública ficam à mercê de um julgamento, em alguns casos, equivocado por parte da sociedade e que compromete a atuação de todos aqueles homens e mulheres que estão na vida pública. Era isso que queria dizer nessa manhã, agradecer ao deputado Leonardo Araújo pela cessão do seu tempo para que nós pudéssemos nos pronunciar. Muito obrigado, bom dia.